Que o Espírito Santo, através do livro de Atos, possa falar com você e também trazer para você as verdades que nelas estão contidas. Vamos pedir a direção de Deus. Ó Deus e Pai, venha nos dirigir sobre esta palavra e nos dá o entendimento dela. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No versículo 1 diz: E aconteceu que Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, todo dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Icaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Veja a luta, né? Porque aonde é como o Senhor Jesus, ele falou, você vai lembrar bem. Um homem saiu para uma vinha a plantar trigo. E quando cresceu, viu que no meio do trigo havia o joio. E aí até falou assim os discípulos, né? Podemos ir lá e arrancar o joio para que não cresça junto com o trigo? E Deus falou assim, o Senhor Jesus falou assim, não, deixai crescer juntos, porque no devido tempo o joio vai ser revelado. E de fato, o joio é no meio do trigo, ele é um veneno. Então quando o joio cresce, ele continua em pé. Já o trigo não. Pela sua semente ser mais pesada, ele inclina-se. Então assim era no meio dos discípulos, né? Eles estavam pregando o evangelho, falando de Jesus, por outra via vinha o diabo tentando semear a confusão, a contenda, a briga, porque discussão a respeito de religião não vai alcançar ninguém, não vai resolver nenhum problema. Nós temos que nos guiar pelo que a palavra de Deus diz. Olha o 8. E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Muito forte, né? Ele nasceu com aquela situação, quer dizer, ele cresceu já conformado com o problema dele. Porém, Paulo viu fé nele de ser curado naquela hora. Então falou, então levanta. No 11, e as multidões vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Eles queriam fazer de Paulo e Barnabé agora deuses, porque viram aquela cura e ficaram maravilhados. Erro, né? Porque a cura não vem de nós. O poder é de Deus, a glória é de Deus, é do Senhor Jesus. Eu sou um mero instrumento dele. Então, aqueles homens, aquelas pessoas ainda tinham a fé delas fraquinha, né? Elas ainda não eram nascidas do Espírito, mas elas estavam ainda conhecendo o poder de Deus. Assim é o diabo, né? Ele se aproveita dessa fraqueza para fazer isso aqui, ó, no 12. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhe. Olha só, eles já queriam sacrificar até um touro para Paulo, pensando, ele é Deus. O ser humano, ele se agarra a qualquer coisa que falam para ele, né? Se falar que um pedaço de madeira é Deus, ele crê. Se falar que aquilo ali que ele está olhando é santo, ele crê. Quer dizer, o ser humano, ele é facilmente manipulado, ele é facilmente guiado pelas ideias, pelos pensamentos dos outros. O 14. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram
para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazer essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vós vos convertais dessa vaidade ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento, de alegria os vossos corações. E dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevindo, porém, uns judeus da Antioquia e da Icônia, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Olha só que mudança, né? Há poucos minutos atrás, aquelas mesmas pessoas, ao verem, testemunharem o testemunho daquele homem, né, ficaram atônitas e agora queriam sacrificar um touro para ele, pensando que ele era um deus. Então estavam venerando a ele, né? E com dificuldade eles tentaram convencer aquela multidão de que eles não eram deuses, mas que Deus fez aquilo por obra divina, por obra de Deus. Veio alguns judeus, aqueles mesmos causadores de confusão, cheios de inveja, de raiva, querendo causar só o mal, não pensando em Deus, né? Pensando neles próprios. Já convenceu a multidão e apedrejaram a Paulo e ele saiu como morto. Você consegue imaginar? Para você ver que uma pessoa que é nascida da carne, ela é facilmente influenciada. Por exemplo, a pessoa ela está numa fé, ela está decidida, por exemplo, a se batizar nas águas, a tomar uma atitude, uma decisão de entregar a vida dela para Jesus, mas vem uma pessoa e diz assim: mas para quê? Não é mais preciso isso, não é mais necessário aquilo, não, a Bíblia já diz o contrário, e já não é isso, é aquilo. A pessoa na hora muda de opinião. Ela estava certa do que ela iria fazer e ela muda. O diabo é assim. Ele pega aquelas pessoas mais fracas no pensamento dela, na ideia dela, no que ela quer fazer, na fé, e ele muda, ele consegue inverter, ele cria uma confusão, aquela pessoa então termina por não se entregar ao Senhor Jesus. Olha só o 20. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O bispo Macedo escreve no comentário do 19, ele diz assim: sobrevieram, porém, os judeus. A inveja dos religiosos era tamanha que eles andaram a cerca de 160 quilômetros desde a Antioquia a Icônio para instigar a multidão contra Paulo, o principal orador da dupla com Barnabé. Influenciado pelos invejosos, o povo ignorou a cura que ele realizou pelo poder de Deus e as palavras de fé ministradas. Desse modo, de adorado, rapidamente Paulo passou a ser considerado digno de ser apedrejado. Quer dizer, eles foram de um extremo ao outro. Veja o quanto a inveja cega, inflama o invejoso a cometer injustiças. A inveja é um mal que está presente na vida de muitas pessoas sem que elas percebam. Começa com um mau olhar, um mau pensamento, até se instalar no coração, e do coração saem os atos e as palavras que podem destruir a vida, a própria vida e a vida alheia. As referências estão aí. E o comentário do 22, o bispo Macedo diz assim: por muitas tribulações, ao exortarem seus discípulos Paulo e Barnabé, explicavam que seria necessário passarem por muitas tribulações ou pressões por causa da fé e do evangelho. Apesar de dolorosas, as tribulações são necessárias para a manutenção da salvação, para o fortalecimento do espírito e para a permanência da fé. Muitas são as aflições dos fiéis,
mas todas servem para o seu crescimento espiritual. As pressões nos tornam mais dependentes de Deus, mais experientes e mais convictos de que Ele está no controle de tudo e que jamais nos deixará sozinhos. Então, quer dizer, essas tribulações, essas lutas, elas vêm movidas por aqueles que ainda estão no reino das trevas, que ainda continuam sendo dominadas pelo príncipe desse mundo. Então, o mal usa essas pessoas para se levantarem contra aqueles que são da luz. É normal. Por isso que quando você enfrenta injustiças, quando você passa por problemas, quando você enfrenta lutas, desertos, tudo isso tem por objetivo fortalecer ainda muito mais a sua fé, firmar ela ainda mais na rocha. Se você está nesta comunhão com Deus, se você nasceu de novo, então a sua fé vai estar cada vez mais firme ainda nessa palavra, fortalecida nesse espírito. Por isso que importa entrar no reino de Deus, enfrentando essas tribulações todas. Vale a pena, porque no final você vence. Olha o 23. E havendo-lhe por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abriram aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Eu acredito que mesmo eles tendo sido expulsos, né, da cidade de Cônio, né, aquelas pessoas apedrejaram a Paulo, mas eu tenho certeza que a semente ficou plantada em algum coração. Alguma pessoa ali não concordou com aquelas coisas que estavam acontecendo. Porque a palavra de Deus é assim, ela é uma semente, ela vai crescendo e ela vai dando fruto. Nós estamos aqui semeando, né, essa palavra, e se você permitir, ela vai dar muito fruto também na sua vida, tá bom? Que Deus continue te iluminando.